Olá, Os Mensageiros de André Luiz, capítulo 43. Antes da reunião. E André começa dizendo: os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de volta, eles estavam no campo, lembra? Chegamos de volta à residência de Dona Isabel quando faltavam poucos minutos para as 18 horas e o salão já estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma reunião de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isento de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis neste terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porque a morte física não significa renovação para quem não procurou se renovar. Onde se reúnam almas levianas, aí está igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que auxiliar o seu esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. O bondoso amigo se calou, e aí a gente observa, né? Mais uma vez, ele deixa claro que onde existem pessoas que se entregam ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, eles mobilizam grandes recursos a favor do êxito necessário. Mas, onde se reúnem almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. Portanto, mais uma vez está claro que devemos entrar no centro com seriedade, vontade de fazer o bem e deixar as brincadeiras para outro lugar, outra ocasião, porque essas pessoas que agem assim, com leviandade, são responsáveis pelo mau êxito do trabalho, porque elas abrem espaço para espíritos infelizes. E aí, depois que o Aniceto se calou, André diz que continuou reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso: estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas ao trabalho de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso,
Nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil: não se pressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante, ou seja, uma força necessária, uma força principal, né? Somos compelidos a movimentar a magnetização, né? Em grande escala. E sorrindo concluiu: já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para espalhar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Esse núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão dispondo arranjos diferentes. Usava a vassoura e o espanador. Revestiam a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. Uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, os vigilantes se espalharam em redor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo, a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, eles modificariam muito as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão intenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Aquelas entidades perturbadas chegavam ao recinto em pequenos magotes. Magotes eram veículos de tração animal, então chegavam em grupos, né? Seguidos de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estrupiados, segundo o símbolo evangélico, né? E Aniceto esclareceu: em maioria, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza,
porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Por isso que a gente vê, né, centros, entre aspas, especializados em saúde, outros especializados em desobsessões, outros especializados em escolas, né? Cada agrupamento tem seus fins. E esse aqui, né, do exemplo, que é o lar de Isidoro e Isabel, era direcionado, né, tinha a finalidade de tratar espíritos doentes. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, apertando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. E o mentor nos disse: muitos não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, terão conhecido muitas, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos. Estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem de informações nos livros, gostam de longa atenção dos médicos e minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo a desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porque continuam mantendo a ideia dominante. Qual é a ideia dominante? Estou doente, tenho dores. Ó Senhor, como sofro! Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos familiares e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem. Mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Séculos! E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: todos demoramos escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo. Fugimos aos sacrifícios louváveis. Nestas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com a adoração se submeteu ao seu império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado, mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas nos chamava à cooperação. Muitos choravam baixinho, outros gemiam em voz alta.
Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o término desta reunião de assistência e iluminação em Cristo. Pois é, vivemos preocupados com a doença, nos apegamos a ela de tal forma que cultuamos a doença ao invés de cultuar a saúde. Não procuramos modificar nosso modo de ser. E se ficarmos com a mente presa na doença, quando nós desencarnarmos, vamos carregar para o outro lado todos os sintomas. E viu o que ele falou? A pessoa não acredita que desencarnou e continua sofrendo com os sintomas do que a fez desencarnar. Isso quanto à nossa postura na vida, né? Agora, ele disse mais aqui nesse capítulo, né? Ele falou quanto ao trabalho mediúnico. Ficou claro que a nossa responsabilidade enquanto médium é imensa? Ficou claro que devemos estar limpos de mente e coração quando formos para o trabalho mediúnico? Que devemos, no mínimo, fazer uma prece antes de sair de casa? Que o trabalho é todo deles e que, ao invés de ajudá-los, costumamos atrapalhar? Muita coisa para pensar nesse capítulo, né? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.